Fecha a porta. Olá, boa noite. Esperar a Letícia vir. Esperar a Letícia chegar. Boa noite, pessoal que tá entrando. Deixa eu deixar anotado já aqui que é o tema. Ó, a Letícia entrou. Nossa, tô toda... Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Tá bonito o cabelo. Obrigada. Tive que dar uma disfarçada, que o nariz tá uma coisa. Tá até vermelho, ó. Ai, tadinha. Olha só o que eu trouxe pra gente comemorar nossa live. Ai, que delícia, que inveja. Ai, eu tô. É... Vamos começar? Já deu pra. Oi? Vamos começar? Já deu para algumas pessoas entrarem. Já, vamos, podemos começando já. Vamos que o tempo é curto, né? É corrida, senão a gente não Tem dá bastante coisa tempo. pra falar, né? É. São temas que sempre tem, né? A gente falando de nutrição, acaba que qualquer tempo fica pouco. Então, eu vou Sim. começar me apresentando para quem não assistiu a última live, né, que a gente fez juntas, que está lá no Telegram da Luísa. Então, eu sou Letícia Chirol, sou nutricionista. Eu sou doula, mas só de formação, não atuo, sou consultora de amamentação. E na outra live a gente falou sobre a nutrição relacionada à gestação. E agora a gente vai dar sequência, esse bebê nasceu, e agora? Então, a gente vai falar especificamente da nutrição com amamentação. Quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Tá lá no seu Telegram, né? Vou deixar você introduzindo o assunto e vou falando qualquer coisa. Então, vamos, um bate-papo. E aí você vai me avisando também de pergunta, tá? Que eu não consigo muito ficar acompanhando e lendo. Tá bom, pode Ou eu deixar. falo ou eu leio. Quem quiser ir fazendo pergunta, já pode ir fazendo. Só que tentem fazer a pergunta de acordo com o que a Letícia estiver falando, porque ela dividiu em tópicos. Então, se você fizer uma pergunta sobre álcool na gestação, a gente vai falar disso. Então, se não é que não possa fazer, faça a pergunta, mas talvez eu pule ela e responda quem está falando de acordo com o que, que a Letícia estiver falando na hora. Porque às vezes Qualquer a coisa eu Letícia vou já dizendo vai assim, responder a vou pergunta falar depois. disso mais pra frente. É, Tá, então o que eu pensei a gente começar falando, né? Que acho que é a maior dúvida que todas as mulheres têm, que é a amamentação emagrece? Eu vou emagrecer porque eu tô amamentando? E muitas mulheres têm essa expectativa, né? De que não, vou amamentar e pronto, posso comer o que eu quiser, que eu vou emagrecer, porque a fulana emagreceu só porque estava amamentando, a fulana ficou magérrima. Então, muitas mulheres têm essa ideia de que amamentar emagrece. Então a gente já começa desmistificando isso, que a amamentação em si, ela não emagrece. O que vai fazer você emagrecer ou não é o seu dia como um todo, não um ponto isolado. Então é o sim. simples fato de você amamentar. Pode ser que você emagreça? Pode ser que você engorde? Pode ser também. Pode ser que nada aconteça? Pode também. Então, assim, a gente tem que avaliar como é que está a alimentação como um todo, para você chegar à conclusão, aí sim, se vai emagrecer, se não vai. Mas a verdade é que assim, fala. E pode acontecer também de uma mulher até se frustrar, porque na primeira gestação emagreceu e aí na segunda não emagrece. É porque o que que faz a gente emagrecer é o quanto a gente gasta de caloria com quanto que a gente consome. Então, o que uma mulher, digamos, que tenha um gasto no dia dela para sobreviver de 1.500 calorias. E aí ela está numa amamentação exclusiva,
e está gastando mais 500 calorias para produzir o leite. Então, ela teria uma necessidade de 2.000 calorias no dia. Mas se ela ingerir 3.000, ela vai engordar, porque não é só o fato isolado da amamentação. Você tem que ver quanto que está de caloria no dia. Então, a amamentação, ela vai fazer um gasto calórico, depende da idade do bebê, o quanto que está sendo produzido de leite. Então, se está exclusivo, tem um gasto maior, porque tem uma demanda maior de leite. Mas aí, se a gente já está falando de bebê de 2 anos, já que mama 2 vezes ao dia, quando acorda e quando vai dormir, já é um outro gasto, né, calórico dessa mãe. A Rebeca tá com inveja do seu filho aí, ó. Então, o que vai interferir é nisso. O que você está comendo, quanto você está gastando, para saber se você vai emagrecer ou não. Então, pode ser que emagreça. O que acontece muito tem relação também com o metabolismo da mulher, né? Sim, então, isso que eu falei. Pode ser que a mulher precise, para sobreviver, 1.500 calorias, mais as 500 da amamentação. Mas pode ser que uma mulher naturalmente precise de 2.000 calorias, mais as 500. Então, assim, o cálculo é específico para cada uma. Eu sei que idade não é regra, lógico, né? Mas eu vejo que quanto mais velha, mais chance dela ter mais dificuldade de emagrecer, talvez pelo metabolismo não ser tão acelerado. Não que é regra, né? Claro que tem mulheres de 40 anos que são muito ativas e aí vão ter um metabolismo mais acelerado. Mas é mais comum. O que eu acho mais comum é em relação a qual era o histórico dessa mulher pré-gestação. Se é uma pessoa que engravidou com 20 anos, mas que já tinha um histórico de sobrepeso, já tinha uma alimentação ruim, já era sedentária, o que eu vejo na minha prática é que ela vai manter esses hábitos após a gestação. Então, com isso, pode ser que ela não consiga, não tenha emagrecimento da forma que ela imaginava. Então, uma pessoa, mesmo que mais velha, com 36, 38, 40 anos, que tem um histórico de ser ativa, que tem massa muscular, uma coisa que aumenta nosso gasto calórico no dia. Então, se ela tem um bom histórico de massa muscular no corpo, ela vai ter um gasto maior pelo simples fato de existir. Só por ela estar parada, ela já está gastando muito mais. E entra também a parte hormonal, que a parte hormonal ela vai ser alterada de acordo com a idade. Então, uma mulher mais velha tem um hormônio diferente de uma pessoa de 20 e poucos anos. Então, assim, são muitos fatores. Então, entra a parte hormonal, entra o que essa mulher está consumindo, o quanto que ela engordou na gestação, se ela é uma pessoa ativa, se não é. Todas essas questões vão entrando num cálculo para saber o quanto que essa pessoa vai gastar no dia, só para existir. Mais do que ela vai gastar com a amamentação. Então, só para desmistificar que não vai emagrecer só pelo fato de amamentar. Que pode ser que sim, pode ser que não. Sim. E aí, o que a gente falou bastante até na outra live, que é muito importante o que a mãe come pelo fato de que vai ajudar na formação do paladar desse bebê. E o que acontece? Na amamentação, isso continua. Então, você expõe o bebê, enquanto você está amamentando, a vários sabores do que você está consumindo. Então, o bebê que é amamentado por peito, ele tende a ter até uma introdução alimentar melhor, porque ele está acostumado com vários sabores. Então, ele recebeu um sabor novo, que é de um alimento que ele nunca consumiu, é mais fácil do que um bebê de fórmula. Porque o de fórmula ele vai ter aquele sabor sempre e daqui a pouco vai ter um sabor que ele nunca experimentou. Ele vai dizer, o que é isso? Que não tem nada a ver com o que eu consumo o dia inteiro. Então, a gente tem que pensar na parte alimentar dessa mãe também, muito de quais vão ser as escolhas alimentares dessa mãe, o que a gente está expondo esse bebê. Então, a gente falou disso na gestação e isso se mantém. Então, a gente está expondo esse bebê a um paladar extremamente doce. Essa mãe ela tem um paladar muito doce, a gente expõe essa criança o dia inteiro a açúcar. O que a gente está expondo? O que a gente está formando o paladar desse bebê? Então, a gente tem que pensar que esse bebê ele vai ter, provavelmente, preferências pelos alimentos que a mãe consome.
Então, se é uma mãe que não consome fruta, que não consome legumes, que só consome macarrão, batata, ou seja lá o que for, qualquer alimento, esse bebê vai ter preferência. Então, a gente tem que sempre pensar, estimular essa mãe a comer uma alimentação mais saudável possível, porque é isso que a gente quer para esse bebê no futuro, que a gente deseja para esse bebê. Não estou nem entrando no assunto de nutrientes, né? Sim, de sabor em si. Sim, Fala. eu vejo que com certeza deve ter tido relação na minha história, porque eu como verduras, como legumes, mas comia muito doce. Muito doce. Na gestação inteira eu comi muito doce. Só cortei com 36 semanas, por conta do parto. Mas eu comi a gestação inteira muito doce. E depois, amamentando, até os 6 meses, eu também comia muito doce. Comia bem comida, mas comia muito doce. E aí eu fiquei 2 anos sem dar açúcar pro Fernandinho, porque para não viciar ele em açúcar. Mas mesmo eu dando pouco, depois dos 2 anos, ele é uma formiga. Ele come muito bem. Ele come muito bem comida, legumes, verduras. Ele come de tudo. Porém, ele também adora os doces. E mesmo eu tendo feito essa coisa de segurar o doce até os 2 anos. Muito provavelmente por conta dessa coisa do paladar, né? Você pode já começar a. Tem bebê que você vai ver que na introdução alimentar ele tem um paladar já doce. Você vai ver que ele vai ter mais dificuldade, de repente, com um limão, com um Não, isso é até que abacaxi. não. Isso até que não, porque eu tomava limão. Isso é uma coisa que eu gosto. Ah, Eu não, o meu doce é dos doces mesmo de sobremesa. Eu não adoço suco. Eu não adoço suco. Então, isso é uma coisa que ele não adoça. Ele não adoça maracujá, ele não adoça limão. Nunca uhum. adoçou. Mas ele Mas os tem um doces das paladar formiguinha. sobremesas. Com certeza tem uma relação, né? Mas a gente nunca pode dizer que é matemático, o ser humano não é matemático, então Sim, tem uma tendência, a gente diz que tem uma tendência, uma preferência, então a gente tem que pensar realmente nas escolhas. E aí, falar um pouquinho sobre o apetite. Você pode dizer, você amamentou, eu ainda amamento, que o apetite ele fica muito maior na amamentação. Você passou por isso? passei. Na gestação foi meio que normal. Sentia fome normal. Na amamentação. Engasguei. Desculpa. Na amamentação, eu batia prato de peão. E eu sempre fui aquela pessoa que comia pouquinho. Eu nunca fui de comer pratão gigante. Os meus cunhados até brincavam comigo, os irmãos mais velhos do meu marido, que quando a gente ia comer em família, todo mundo batendo pratão de peão, e eu sempre aquele pratinho de passarinho. Mas não era por causa de dieta, era porque era o meu hábito mesmo, comer pouquinho. E na amamentação eu batia pratão. Era a fome que vinha. A gente tem naturalmente um aumento da fome muito grande, uma fome o dia inteiro que parece que não É, passa. Então a gente tem que pensar que essa fome provavelmente vai fazer parte de quase todas as mulheres que venham amamentar. Então a gente tem que pensar o que essa mãe vai comer. Então, se essa mãe comer o dia inteiro besteiras, então assim, ela vai querer de manhã comer no almoço um fast food, de tarde um lanche, um cachorro quente, essa mãe ela vai sentir fome muitas vezes ao dia. Então a gente tem que tentar, como ela vai comer várias vezes ao dia, tentar sempre fazer refeições mais saudáveis, porque você sabe que você vai ter uma necessidade de comer com muita frequência. Então, fazer boas sim. escolhas para a gente voltar no primeiro assunto que a gente falou, de você não ficar engordando na amamentação. Então, você pensar, eu vou comer várias vezes ao dia, que eu vou sentir fome várias vezes ao dia. Muitas vezes a mulher não dorme bem à noite, então, que antes de ter filho, ela se alimentava de 9 da manhã a 9 da noite. Na amamentação, tem muitas mulheres que vão se alimentar quase que de 24 horas por dia, porque ela tem sonos muito picados ao longo do dia, ao longo da noite. Então, ela sente fome. Às vezes ela vai ficar acordada a madrugada inteira, praticamente, só com os pequenos cochilos, então ela não vai conseguir ficar tantas horas assim, muitas vezes sem comer. Então a gente tem que sempre pensar em refeições mais leves, mas que você consiga
ir matando a sua fome ao longo do dia, ao longo da noite. E a gente tem alguns alimentos que a gente tem mais saciedade. Então, a gente pode pensar em alimentos que sejam mais ricos em gordura e que sejam mais ricos em proteínas, que vão dar mais saciedade do que alimentos somente de carboidrato. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num lanchinho da tarde, num lanchinho entre uma refeição e outra que você esteja com fome, pode pensar num abacate, que vai ter Ovo, bastante né? gordura. Pode pensar num açaí, que vai ter bastante gordura. A gente pode pensar num omelete, que vai ter gordura e proteína. Então, a gente tem que pensar em como dar mais saciedade para essa mulher. Então, a gente tem que pensar sempre nesses alimentos, com mais proteína e com mais gordura. Porque a gente já tem uma tendência a ter uma fome o tempo todo. Se ficar comendo muito carboidrato o dia inteiro, principalmente carboidratos refinados, você tem uma tendência a ter fome mais cedo ainda. Então, a gente tem que... Porque acaba que é uma tendência, né? A mulher, ela quer perder o peso no pós-gestação do que ela engordou na gestação. Então, também é uma coisa a se pensar. Eu prezo muito na gente pensar essa mulher como um todo. Não pensar só nessa mulher como mãe. Ela já vai estar passando por um momento que ela se deixa muito de lado, muitas vezes tem dificuldade de tomar banho, não consegue fazer uma refeição, não consegue ter um momento para ela, não consegue fazer uma unha. Então, a gente tentar sempre cuidar também dessa mãe. Então, a gente tem que pensar no que esse bebê vai estar consumindo pelo leite, mas também pensar no que essa mãe quer, o que essa mãe deseja, saciar a fome dessa mãe, trazer conforto para essa mãe. Não falar para ela, olha só, você vai passar a noite inteira acordada sem comer. Problema seu, ninguém vai comer de noite. Então, a gente tem que pensar o que essa mulher pode fazer de lanchinhos à noite, o que ela pode levar para o quarto do bebê, que não estrague, que ela consiga deixar lá para ela de repente pegar, provar uma garrafa d'água. Então, a gente tem que pensar também em como saciar essa mãe, matar a fome dessa mãe e, ao mesmo tempo, ajudá-la a voltar ao corpo que ela tinha, se cuidar. E eu acho também que tem que ter muita. As mulheres têm que ter muita cautela, aí eu vou falar por experiência própria. Mesmo quando a mulher emagrece muito rápido. Eu, por exemplo, eu ganhei poucos, apesar de eu ter comido muita besteira. Eu só engordei 9 quilos, não sei se pelo meu metabolismo, que eu fazia na época bastante atividade física, eu era magrinha e tal. E aí eu engordei só 9 quilos, e os 9 quilos eu perdi em uma semana sem fazer dieta nenhuma, comendo muita besteira. Eu perdi em uma semana. E aí eu achei que aquilo ali era um padrão meu, e continuei comendo muita besteira, e eu sempre bem sequinha, bem sequinha. Até um ano do Fernandinho, eu tava muito magra, e comendo muita besteira. Depois de um ano, a criança começa a comer em mais quantidade, né? E isso é aos poucos, e você não vai sentindo. Daí eu fui engordando sem perceber, engordando, engordando. Cheguei quase ao peso da minha gravidez. Engordei quase os 9 quilos de volta. Então, daí, de repente, eu tomei um susto. Falei, nossa, eu engordei muito. Acontece, porque a gente tem. Você aconteceu depois de um ano. Muitas mulheres vão passar por isso quando acontece o desmame, porque aí deixa de gastar com a produção de leite, mas mantém o mesmo hábito alimentar de quando estava amamentando. Então, assim, a gente tem que ir acompanhando e orientando mesmo, de cada momento. Então, o bebê com um aninho, a mulher já começa a não produzir tanto leite quanto ele antes. Então, a gente está falando de um bebê de 2 anos, de 1 ano e meio, 3 anos. Não é a mesma produção de um bebê de 9 meses, de um bebê de Sim. 6 meses. A gente vai alterando. Então, até o próprio gasto calórico ele vai sendo alterado durante toda a amamentação. Então, a produção de leite ela vai ter relação direta com quanto que você vai gastar de caloria para aquilo. Então, se você produz 1 litro de leite, é diferente de você produzir 200 ml de leite. Você vai ter o gasto proporcional ao que você está produzindo. Então, realmente, mães que não, preferem fazer um desmame noturno ou que limita, faz horário marcado de amamentação. Então, o bebê está com 1 aninho, ela decide que ela só vai amamentar 2 vezes ao dia, por exemplo. Ela vai ter uma queda no gasto calórico dela.
Então, pode ser que aconteça de vir, ou até o bebê mesmo, ah, não, ele passou a comer mais, ele já não mama tanto quanto. Então, vai ter uma diferença e a gente tem que contar já com isso. Então, se vai vir um desmame, se vai vir uma redução no gasto, né? Pode ser que essa mulher venha engordar, se ela manter os mesmos hábitos, os mesmos consumos, né? Então, a gente tem que Sim. pensar nisso mesmo. Então, acontece. Então a gente já falou também do paladar, que a gente tem que pensar no que esse bebê vai estar sendo exposto, nos sabores que ele vai estar consumindo, e falar um pouquinho sobre a produção de leite, né? Porque a gente tem muitos mitos. Come canjica, toma cerveja, come não sei o quê, come não sei o que lá, que vai aumentar. Assim, são coisas que a gente ouvia, né? Ouve das nossas avós. Então, o que de fato pode aumentar, o que pode diminuir? Você é consultora também de amamentação, né? Eu sei, E se primeiro, precisa aumentar também, né? se precisa, a gente tem que avaliar isso. Porque muitas vezes a mãe chega e fala assim: ai, não tenho leite, meu peito tá murcho, meu peito tá pequeno. E quando a gente vai ver, essa mãe tem uma produção excelente, que esse bebê tá É, mamando super bem, que esse bebê tá desenvolvendo super bem. Então, muitas vezes não precisa, pelo contrário. Se você está com uma produção boa, você fazer uma super estimulação, um super estímulo, né? Uma super produção, pode vir até a dar problema. Então, você pode vir a ter sim, uma mastite de mastite, repetição. você ficar tendo o peito empedrando, a mulher ter que ficar tirando com muita frequência o leite. Então, às vezes, o bebê ele já dorme um pouquinho mais, mas a mãe tem que colocar o celular para despertar. Se não tirar, se ficar um tempo sem fazer, sem retirar, vai ter algum tipo de problema, vai ter dor, vai ter febre. Mas o que a gente pode pensar se para ter uma boa produção, a gente precisa tentar se alimentar. Então, se a gente tem o que a gente estava conversando, uma mulher que precisa de 1.500 calorias para sobreviver, mais a produção de leite, mas ela está desnutrida, ela não está comendo, ela está consumindo muito menos do que ela deveria, do que ela precisaria. Então, a gente pode sim, a gente está falando, lógico, de uma desnutrição que não é nem comum, não é a nossa realidade hoje, a nossa realidade é exatamente o oposto do excesso de consumo do que da falta, mas então a gente Sim. tem que pensar que uma falta, então uma mulher que quer muito emagrecer, que quer fazer uma dieta extremamente radical, restrita, para poder vir emagrecer muito rápido, qual seja a questão, pode sim afetar. Então, se a gente, uma mulher que não vai comer, que não vai querer se alimentar, pode ser que venha sim a ter uma interferência na produção de leite, mas que não é a grande maioria, não é a realidade. Hoje em dia a gente sofre muito mais com o excesso de consumo do que a falta dele. Mas pode E a ser. hidratação também, né? Beber água. Isso é uma coisa que nem todo mundo bebe água direito, né? Apesar de que na amamentação dá muita sede, né? Dá muita sede, só que muitas vezes a mulher esquece de se preparar. Então, assim, o bebê chorou, você vai para o quarto. Normalmente a sede dá quando o bebê começa a mamar. E aí você já está ali sentada, você já está ali dando de mamar e você, agora eu vou levantar para ir lá na cozinha buscar água. Então, o que eu sempre oriento é tenta deixar várias garrafinhas pela casa. Então, deixa uma garrafinha de água no quarto do bebê, uma garrafinha de água na sala, uma garrafinha de água no quarto da mãe, onde essa mãe costuma dar de mamar. Deixar sempre uma garrafinha, porque a desidratação ela vai prejudicar a amamentação. Então, essa mãe ela precisa de água, ela precisa de líquidos para poder ter produção, para poder ficar saudável. A gente precisa de água como um todo, né? E para a amamentação também. Então, a gente tem que pensar na hidratação, sim, dessa mulher. O que faz produção ser boa, né, Luísa? Livre demanda. Então, a gente sabe O que estímulo, né? O estímulo do bebê no peito. E o o estímulo bebê bom, né? o bebê ser levado ao peito com frequência, ele ter livre acesso ao peito, principalmente no comecinho, vai ter mais impacto do que se você pensar um alimento específico para ter produção de leite. Se eu comer canjica, eu vou ter muita produção de leite. Então, assim, o que você vai ter, o que você vai fazer, o que vai fazer você ter uma boa produção de leite? Um dos pontos é o bebê mamar com frequência. O estímulo, a gente esquece que muitas mulheres esquecem que o leite ele é praticamente todo produzido durante a mamada.
Então, muitas mulheres Exatamente. vão pegar e vão, ai, mas meu peito tá murcho, ai, eu tenho peito pequeno, ai, meu peito não enche, eu não sinto meu peito bola, cheio. Então, esse bebê, ele vai tirar o leite vai ser produzido durante a É porque as mamada. pessoas falam tanto dos desafios da amamentação, que é o peito empedrar e etc., que aí as mulheres que não passam por isso acham que também tá fazendo alguma coisa errada, né? Ficam achando que, ai meu Deus, eu não tive mastite, ai meu peito, eu pego e não tá cheio de pedra, não tá cheio de nódulo. E aí fica assim, ai eu não tenho leite, meu Deus. Ou então, ai meu bebê não gofa absurdamente. Ou será que meu bebê não tá mamando? Não tá. São muitas questões que vão vindo e que a gente tem que realmente avaliar, ver caso a caso e aí ver individual, ver se realmente o que se tá bom, mas normalmente a produção de leite é ok. Quase todas as mães, né? Não sei qual é a sua experiência, Luiz, em relação a isso. É. As únicas duas vezes que eu vi uma produção baixa, uma foi uma menina que botou chupeta no primeiro dia da maternidade, e aí o bebê não quis mais pegar o peito, e aí quando ela me chamou, ela já dava 13 dias sem botar o bebê no peito. Uhum. E o outro foi também bebê no segundo dia de vida, mas aí não vou nem entrar no fato de ter pouco leite, porque ainda nem tinha descido leite, era de colostro, né? E aí o colostro sai pouco mesmo. Mas também a chupeta ali no meio. São outros fatores que entram que não o alimento só em si, né? A gente pensar só na alimentação para impactar essa amamentação. E aí a Sim. gente tem alguns chás que podem ajudar na produção, que podem aumentar a produção, mas que eles precisam ser consumidos com moderação, que precisam ser orientados. A gente esquece que chá, ele não é qualquer coisinha, não é uma água que você vai consumir que não tem efeito nenhum. Tanto que muitos chás não são indicados em vários momentos, a gente tem quantidade, então não é assim, faz um chá aí e consome do jeito que você quiser. Então a gente tem concentração de como fazer um chá, qual a parte vai usar erva, vai usar casca, o que que vai usar com quanto de água, como é que vai Não é porque é fazer. natural que tem que usar de qualquer maneira, né? É igual óleo essencial, que as Exatamente. pessoas agora estão na moda de querer usar óleo essencial para tudo. Óleo essencial também é remédio. Exatamente. E a gente, se a gente for pensar, a gente tem vários remédios naturais que fazem mal. Então, assim, não é porque Sim. é natural que é o consumo indiscriminado. O E como meu a pai, gente. inclusive, meu pai tá aqui na live assistindo. Ele falava isso desde criança, falava assim, não é porque é natural que faz bem. Você vai pegar um cogumelo venenoso, é natural. Faz mal. Até Sim, água em excesso faz mal. tudo vai fazer. Tudo, a água em excesso, ela mata a planta. Então, a gente tem que pensar que o chá, então, assim, tem que tomar cuidado com a quantidade, com que frequência. A gente tem tempo, pode usar por tantos dias, numa concentração tal. Mas eu vou dizer alguns chás que podem ser indicados, mas ressaltando que a gente tem que ser uma orientação personalizada. Seria camomila, funcho, agodoeiro. Então, a gente tem até alguns chás que se encontram prontos, chás que já tem algum mix de ervas. Então, mas a gente tem que realmente olhar o que, que é, se essa mãe, o que, que a gente falou, se precisa realmente de fazer um aumento de produção. Então, a gente tem que avaliar isso e aí indicar ou não, ou alguma outra coisa, às vezes é uma chupeta, só tirar a chupeta já vai ajudar, ou uma mamadeira, ou pegar esse bebê e botar mais vezes no peito. Uma mãe está com uma orientação de deixar esse bebê mamar só de X em X horas, e esse bebê está com Ou a fome pega não tá tão antes. perfeita e aí não tá estimulando direito o peito. Então, são muitas questões antes da gente pensar em chá, mas existem Sim. os chás que sim, realmente aumentam produção. Tem alguns medicamentos também, mas aí eu já acho que não vale, não cabe a gente conversar, porque a gente já está falando de medicamento, a gente já está indo para uma outra área sem ser a nutrição. Mas que existem também, e aí conversa com o pediatra. É, o que, que a gente precisa para ter uma alimentação saudável? A gente tem que pensar na alimentação saudável para a gente poder propor para esse bebê os nutrientes necessários e para essa mãe. Então, se a gente pensar, a gente tem. Não foge muito do que é o indicado para todo mundo. Então, você Sim. pensar numa alimentação mais natural, numa alimentação com menos
industrializados ruins, então a gente não pensar em embutidos, em ultraprocessados, a gente pensar em uma grande variedade de frutas, pensar numa variedade de legumes, pensar em raízes. Mas existem alguns nutrientes que a gente tem que tomar um pouquinho mais de atenção. Então, que seria o ferro, a gente tem que tomar um cuidado, dar uma olhada nessa mãe. Muitas vezes a mãe perde muito sangue, né, no parto, dependendo do tipo que foi, principalmente, perde sangue depois. Então a gente tem que olhar um pouquinho o ferro com uma atenção, quanto que essa mãe está consumindo, se ela está consumindo bem, se ela está fazendo da forma correta. Então a gente tem que olhar, dar uma atenção para ele. O ômega 3 que a gente falou na gestação, que a gente não tem o hábito de consumir peixe com frequência aqui no Rio. Então, aqui no Rio é um alimento que é caro, é um alimento que não é Sim. acesso para todo mundo, então a gente tem que dar uma olhada, porque é muito importante para o desenvolvimento do bebê, inclusive durante a amamentação, não só na gestação. A gente tem que pensar na vitamina D. Então, a gente tem que ir acompanhando essa mãe por exames para poder ver o que realmente está precisando e avaliar também o consumo alimentar dela. Então, não foge do que é a orientação para a gestante, do que é a orientação para as pessoas como um todo. Então, assim, a gente avaliar uma alimentação saudável com mais alimentos da natureza. Então, a gente sempre fala descasque mais, desembale menos. Então, é pensar numa alimentação saudável e variada. Não ficar presa. Não, termina de falar que depois eu vou ler uma pergunta aqui. Não ficar pensando sempre comer a mesma coisa. Ah, meu almoço é Sim. arroz, feijão e frango. Meu jantar é arroz, feijão e frango. Tem uma pergunta aqui. Tem alguma alimentação que ajude na queda de cabelo na amamentação? Então, a queda de cabelo, a gente tem que primeiro ver o porquê que ela aconteceu. Então, pode ser que ela aconteça. Tem mulheres que têm queda de cabelo por reação à anestesia. Então, se essa mulher recebeu uma anestesia, de repente ela teve uma reação que teve uma queda de cabelo no pós-parto. Se é uma questão hormonal, pelo fato de que a gente tem uma mudança hormonal muito grande quando a placenta sai. Então, quanto tempo tem essa mulher que ela pariu? Ela está com queda de cabelo, o bebê já está com 6 meses, com 8 meses. A gente tem que pensar o que pode ser que esteja acontecendo. Mas pensando em nutriente, o nutriente a gente vai fazer uma avaliação como um todo. Então, a gente vai fazer um exame de sangue e avaliar o que ela está comendo como um todo. Então, tem nutrientes que, se ela tiver com deficiência, realmente podem ter impacto no cabelo, pode ter impacto na pele, pode ter impacto em celulite, no como é que ela está esteticamente e também no cabelo. Então, a gente tem que pensar como um todo numa alimentação do que essa mãe está comendo e quais as deficiências. Então, Sim. mas são muitas questões que podem fazer o cabelo vir cair e não necessariamente vai ser algo nutricional. Pode ser algo, reação do parto, de um medicamento, pode ser reação hormonal ou uma questão nutricional, mas aí só avaliando mesmo o exame de sangue para saber o que pode estar fazendo essa queda. Mas eu tive particularmente a queda aqui, que até cresce até hoje. Eu tive muita, provavelmente alimentar. Eu tive muito até recentemente, quando o Fernandinho parou de mamar, que melhorou. Apesar dele mamar bem pouco, né, nesse final do ano passado. E a ponto de que meu cabelo era tão cheio, que com o cabeleireiro pegava, eles falavam, nossa, você tem muito cabelo. E aí, a última vez que eu fui fazer cabelo, foi meu aniversário de 30 anos, o cabeleireiro falou, nossa, você tem tão pouco cabelo. Falei, caraca, mas eu tinha tanto. Pode ser muitos fatores. O meu, eu associei o fato de que eu tive uma hemorragia no pós-parto, então eu fiquei bem debilitada depois, então eu tive algumas carências, precisei depois vir a suplementar algumas coisas. Quando eu fiz meu exame de sangue, eu vi que tinha algumas carências, então eu tive uma queda de cabelo, fiquei aqui com 2 entradas, mas eu ainda amamento, então ela tem quase 4 anos já e o meu cabelo não cai mais. Então não foi só o fato de amamentar. Meu cabelo, pelo contrário, que já está no meu queixo, essa parte que caiu. Então não é o simples fato de amamentar. Tinha uma questão a ser resolvida. Então precisa saber o porquê que está caindo para aí conseguir intervir. Então, se é uma questão nutricional, se é uma questão hormonal, se é uma questão dermatológica até, se precisa passar alguma coisa na cabeça.
Tem alguma outra pergunta? Acho que apareceu aqui alguma outra pergunta. Tem uma pergunta aqui, ó. E a fórmula, quando ela é indicada? Vejo muitas pessoas dando logo nos primeiros dias. É necessário? Não. Claro que Não nós não sei. somos pediatras, né? O que que acontece? A fórmula, a gente só tem como saber se ela é indicada realmente tendo acesso a esse bebê. O que que aconteceu? Ah, esse bebê ele nasceu, a mãe teve algum problema no parto, foi parar num CTI, precisou fazer uma cirurgia de emergência e ela precisa ficar longe do seu filho porque ela está internada ou por qualquer questão desse tipo, a fórmula ela vai ser indicada, ó, se não tiver acesso a um banco de leite, alguma coisa, mas normalmente na maternidade eles vão, se for um bebê a termo, eles acabam que dão a fórmula, não vão pegar o leite de doação, já é mais incomum. Então a gente tem que saber, de repente, ela foi indicada porque essa mãe não pôde, está impossibilitada por algum motivo de amamentar esse filho. E esse filho está com fome. Então a gente não deixa o bebê passar fome. Então a fórmula ela é indicada quando esse bebê ele não está com acesso ao aleitamento materno. Então pode ser que nos primeiros dias ele precisa vir a ter um consumo de fórmula por causa de algum problema que a mãe esteja passando. Então, pode ser. Mas a minha prática, que eu vejo, que Luísa com certeza vê que está dentro de maternidade, é que muitas vezes a fórmula ela é indicada indiscriminadamente. Quando eu falei não, eu falei pensando nos Sim. partos que o bebê não foi para UTI, que o bebê tá com a mãe o tempo todo. E aí, alguns pediatras já indicam a fórmula, falando que o bebê tá com fome porque o bebê não quer sair do peito. Mas o bebê não quer sair do peito por outros diversos fatores. O bebê não tá mamando só por fome, né? Então, nesses casos é contraindicado, porque aí você vai virando uma bola de neve. Você dá a fórmula, o bebê dorme mais do que ele dormiria, porque a fórmula é mais pesada de digestão para digestão do que o leite materno. E aí vira um ciclo sem fim, porque ele dorme mais, estimula menos o peito e assim vai. Então, no início, não é indicado. Você não sabe como é que vai ser a sua demanda, né, de produção de leite. E provavelmente ela vai ser boa se você não tem nenhuma cirurgia mamária, se você estiver estimulando o peito corretamente, de botando o bebê em livre demanda. Sem uso de bicos artificiais. E mesmo nos casos de cirurgia mamária, não é correto você introduzir a fórmula porque a mulher tem cirurgia mamária. Primeiro você tem que ver como é que vai ser. E se realmente tiver uma baixa produção, mesmo com todos os estímulos, aí sim vão orientar a fórmula. A fórmula, e a gente pode orientar também o consumo da fórmula de uma forma que tenha menos impacto negativo na amamentação. Então, se a gente está falando de uma mãe que quer amamentar, que está, por algum motivo, com uma baixa produção, mas ela quer amamentar, a gente pode fazer uso de fórmula, de complemento, por sonda, por exemplo. Então, a gente vai ter o estímulo do seio, a gente vai estar estimulando esse corpo a produzir o leite e, ao mesmo tempo, complementando. Então, assim, pode ser que seja bem indicada a fórmula para um bebê. A fórmula ela é a melhor opção, em caso a mãe não possa amamentar. Então, assim, tem gente que quer pegar leite de vaca e diluir e botar gordura para poder. Isso a gente está falando de um caso extremo que não seria a melhor opção. A melhor opção, na ausência do leite materno, é a fórmula. Então, a gente não quer que um bebê venha desnutrir, a gente não quer que um bebê morra de fome. Nunca vai ser essa questão. A questão sempre vai ser o bem-estar desse bebê e dessa mãe. Então, pode ser que seja bem indicada, mas o que eu vejo é que é indicado muito indiscriminadamente. Pelo simples fato de que esse bebê está na maternidade, a enfermeira do berçário diz: vamos dar uma formulazinha para esse bebê dormir, para você dormir melhor, porque para você poder ter uma noite de descanso, deixa esse bebê aqui no berçário para você poder ter a sua última noite de sono. Então, assim, a gente acaba que vendo que é indicado sem necessidade e, pelo contrário, tem muitos prejuízos, tá? A fórmula, a gente tem que ser responsável. O profissional que indica, ele é responsável pelo que ele está fazendo e ele tem que avaliar que nada que você prescreve para um bebê, para uma mãe, para qualquer ser humano, você tem que avaliar quais são os lados positivos e os negativos. Então, você indicar uma fórmula para um bebê que não tenha a necessidade real, então ele tem acesso ao leite materno, ele poderia ser amamentado, e você indicar pelo simples fato que você quer indicar,
você não está avaliando os riscos, porque não é algo que você vai indicar, não vai ter risco nenhum. Vai ter risco de desmame, vai ter risco de diminuir a produção de leite dessa mãe, vai ter risco desse bebê ter mais alergias alimentares, vai ter inúmeros riscos. Pode vir a ter um problema intestinal por causa de um uso de uma fórmula precoce. Então, a gente tem que avaliar quais são os riscos e os benefícios. Lógico que esses riscos, pode ser que tenha uma alergia alimentar. Em relação a esse bebê morrer de fome, a gente não pensa, vamos correr o risco, vamos indicar a fórmula. Então, tem que ser avaliado porque existem, sim, danos que podem ser, que podem acontecer, mas que no fato de você pensar no bebê morrer de fome, esses danos ficam pequenos. Mas se esse bebê tem acesso à amamentação, né, a gente vai sempre dar preferência para amamentação, a gente tentar estimular essa mãe, ver o que está acontecendo. Então, pode ser indicada, mas depende. E você tem que pesar os prós e os contras em qualquer indicação que você faça. Acho que agora não tem mais, não. Só a Rebeca comentando do dela que caiu no período dos 3 primeiros meses. Pode seguir se quiser. Tem muita parte hormonal, né? Quando a placenta sai, a gente tem uma mudança hormonal bem significativa. Então, a gente muda muito, né? A gente precisa produzir o leite. Então, coisas acontecem, né, nos hormônios que pode ser que favoreça. Tem uma pessoa perguntando do álcool, a gente vai falar, mas eu estou preocupada com o tempo. Vou seguir. Então, a gente pensando agora no outro ponto que fala muito a cólica do bebê. O alimento. Comer feijão dá cólica no bebê. Comer chocolate dá cólica no bebê. Então, a gente tem que pensar o que pode dar cólica nesse bebê. Primeiro ponto. Se esse bebê é prematuro, ele tem uma tendência maior a ter cólicas. Então, se é um bebê prematuro, a gente já tem que estar preparado que pode ser que ele tenha mais cólicas do que um bebê a termo. Então, ele não teve essa parte intestinal toda desenvolvida. Ele saiu da barriga antes do que ele gostaria, por qualquer motivo. Então, ele não pode não estar, normalmente, todo desenvolvido por dentro. Então, pode ser que ele tenha mais cólicas. Então, não vai ser algo que a mãe está comendo que está causando cólica. A gente tem que pensar... Faz parte do processo de amadurecimento do sistema gastrointestinal, né? Sim. Então, a gente tem que pensar o tipo de parto que esse bebê nasceu. Um parto normal, ele tende a ser no momento que o bebê quer nascer, na hora que o bebê quer nascer. Ele passa faz muito bem para todos os órgãos dele por dentro passar, né, pelo canal vaginal, que é estreito. Vai ser colonizado pelas bactérias benéficas. Pelas bactérias da mãe. Então, o primeiro contato que ele vai ter com as bactérias do mundo externo vai ser os da mãe. Então, se esse bebê ele saiu pelo canal vaginal, já teve contato ali, veio direto para o colo da mãe, aí já teve contato com as bactérias que tem na pele, já veio para o peito, ele vai ter uma tendência menor a ter cólicas. Não é que ele não venha a ter de jeito nenhum um bebê que nasce de parto normal. Não é isso, mas é uma tendência menor. Então, a gente tem que avaliar se tem alguma questão que possa estar causando a cólica, além da alimentação da mãe. Porque eu me preocupo muito com essas regras de a mãe que está amamentando não come leite, não toma leite, não come derivados, não come feijão, não come chocolate, não come brócolis, não come isso, não come aquilo outro, porque vai dar cólica. Então, olha, eu acho que... O Fernandinho teve muita cólica, até 5 meses. Não foi nem só até os 3, não. Até 5 meses ele teve muita cólica. E eu cortava tudo, não adiantava nada, porque... Claro que não foram 5 meses muito fortes, né? Foi gradativamente melhorando. Mas demorou uns 5 meses para passar totalmente. E eu falava para mim, a pediatra, que não tinha relação com o ato dele fazer cocô. Mas eu reparava que tinha, porque ele ficava 5 dias sem fazer cocô. E ele ficava muito incomodado. Quando ele fazia cocô, ele ficava melhor. E ele demorava 5 dias. Era de 5 em 5 dias só o cocô dele. Então ele ficava com muita cólica. Então tem a ver com esse amadurecimento do sistema gastrointestinal, né? Tem e aí a ver. Eu cortava tudo, não adiantava nada. Aí no final chega a mulher lá no consultório, que é bem comum, chega lá e não tá comendo nada. Pergunta pra pessoa o que ela tá comendo. Ela tá vivendo de alface e frango. E a criança continua aos berros de cólica. Então, assim, você tem que avaliar realmente o que é. E a gente tem que pensar que eu, particularmente, não gosto de regras. Então, o alimento tal causa cólica. Cada indivíduo é um indivíduo.
Pode ser que cause naquele bebê uma cólica. Pode ser, mas pode ser que seja um alimento completamente aleatório. Então, assim, você pegar e botar, achar que um bebê é fórmula de bolsa, que você simplesmente vai dizer, ah, pronto, olha, se todas as mulheres não comerem X alimentos, nenhum bebê tem cólica. A gente não tem como pegar e botar todo mundo assim no mesmo lugar, todo mundo é igual e resolver. Não tem, a gente tem que avaliar caso a caso, ver o que pode ser. E pode ser sim que tenha algum alimento que esteja fazendo mal. Você Então, sabe uma coisa que eu acho que vai surgir de dúvida aí de algumas pessoas, que eu acho que já vou até adiantar, é que por que a gente diz que não influencia os alimentos na cólica, porém, por outro lado, os alimentos influenciam sim no paladar. Eles então, passam pro leite. a minha opinião é que pode sim influenciar na parte de cólica, tá? Então, mas que não seja uma regra qualquer alimento. Então, não é o Sim. alimento X que vai causar cólica em todo mundo, mas que pode sim favorecer. Vou te dar um exemplo meu daqui de casa. A Helena, ela não se adapta até hoje, com 3 anos e meio, se eu comer pimenta. Eu não posso comer pimenta que ela tem diarreia e ela fica com o bumbum em carne viva. Então, assim, como é que eu vou dizer que não, o alimento não tem nenhuma relação com com as questões intestinais dela? Sim. Toda vez que eu como pimenta, acontece isso. Então, assim, aí eu vou dizer, por causa da minha experiência, eu vou recomendar que nenhuma mãe coma pimenta, porque pode ser que venha dar assadura na bunda do bebê. Eu acho que as Então, mulheres têm que também aprender que os profissionais atualizados são bacanas, mas a gente também tem que aprender a escutar nosso instinto materno, né? a gente tem que se observar. A mãe, ela tem que perceber o que é que eu consigo associar alguma coisa específica. Se eu como X alimento, esse bebê ele reage da forma Y. A mulher ela tem que tentar identificar isso. Porque pode ser qualquer alimento. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu no meu consultório. Um bebê com muita alergia alimentar, e a gente avaliando e tentando identificar com o pediatra o que pode ser, o que pode ser. Puxa daqui, puxa dali, tira daqui, tira dali, tira o leite e bota o leite, tira não sei o que e bota não sei o que, tira o glúten. O que podia ser esse bebê? A gente não sabia mais o que tirar dessa mãe para ver se esse bebê parava de ter reação. E era reação mesmo, assim, de sangue nas fezes. O que podia ser? Luísa, sabe o que esse bebê tinha alergia quando a mãe comia? Banana. Gente, Eu nunca tinha banana. visto isso na minha vida, um bebê ter alergia quando a mãe come banana. Então, assim, como é que eu vou dizer agora para todas as mães não comam banana? Então, a gente tem que tentar realmente identificar o que é naquele bebê, o que está acontecendo com Cada aquela indivíduo é um, dupla. né? Sim, então assim, um bebê que tem muita cólica, se a mãe come X alimento, pô, vamos experimentar. Fica um tempo sem esse alimento, vamos ver. Ele parou de ter cólica, parou de reclamar, parou de ficar com o bumbum assado. Ou vamos talvez tentar introduzir de novo para ter certeza se foi isso ou se foi uma coincidência. A gente tem que ir vendo o que é. Então, a gente, muitas vezes, em mães que relatam bebês com muita cólica ou com algum problema intestinal, né, significativo, é fazer diário alimentar mesmo. Essa mãe anotar tudo que ela come naquele dia. Então, acordou, comeu uma castanha do Pará, ela vai anotar no almoço, então, para a gente tentar achar qual é o alimento que essa mãe está consumindo que está dando reação no bebê. Porque eu, particularmente, tenho pavor de deixar a mãe sem comer vários alimentos que ela poderia comer. Eu acho que assim, a gente restringir muito pode vir a ser contra a amamentação. Eu sou uma pessoa que defendo muito a amamentação. Então, alguma coisa que pode vir a mãe, não, mas eu não posso comer nada, eu saio na rua, eu não consigo comer, eu tenho que levar minha comida de casa. Dificilmente essa mãe vai conseguir seguir esse padrão muito rígido e muito radical por 3 anos. Então, eu quero que essa mãe tenha a melhor qualidade de vida. Então, ela tenha o acesso aos alimentos que ela gosta. Então, a gente tem que tentar tirar o que realmente está causando e não sair tirando indiscriminadamente qualquer alimento. E a mãe, pronto, olha só, agora você tem uma lista de alimentos que você não pode comer. E aí, essa mãe, ela vai ficar restrita. Vai comer o quê quando ela for na rua? Mas é diferente de um bebê que realmente tem uma indicação. Se a gente está falando de bebê com APLV,
que tem a alergia à proteína do leite de vaca, realmente essa mãe não vai poder consumir e é uma alimentação um pouco mais restrita. Então, se a gente está falando de Sim. bebê com múltiplas alergias, a Rebeca até conhece, a gente tem uma amiga em comum que eu nunca vi um bebê tão alérgico quanto o filho dela. Mas assim, a tudo que você possa imaginar, ele tem alergia. E Tudo. nasceu de parto normal ou cesárea? Não sei, mas não sei te dizer. Rebeca, tu sabe? Eu não sei te dizer. Mas ele tem alergia, assim, ao cheiro. Então, se alguém chega na casa dele e tenha comido amendoim no caminho, só pelo fato da pessoa estar com aquele cheiro, ele reage. E reage mesmo, de fechar glote, de ter que parar no hospital, tomar adrenalina. Então, assim, aí a gente realmente tem que falar para uma mãe que ela precisa viver, não vou dizer o nome. Rebeca perguntando quem. Que é uma pessoa, uma mãe que realmente ela vai ter que viver restrita, mas pode ser que esse bebê é natural, é comum que aconteça, que esse bebê, conforme ele for crescendo um pouco, que ele vá diminuindo essas reações alérgicas, que ele venha fazendo o amadurecimento dele do sistema imunológico, e aí já vem o pediatra trabalhando, fazendo pequenas doses depois de um tempo, para ele dessensibilizando daquela reação alérgica. Então, essa mãe pode ser que fique restrita, mas por um período específico de tempo. Não venha precisar ficar sem consumir tantos alimentos durante toda a amamentação. Sim. E aí eu pensei em a gente falar também um pouquinho, só rápido, que senão não vai dar tempo, de algumas coisas que a gente passa no leite, que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente está falando de agrotóxico, a gente tem que pensar. Então, passa mesmo pelo leite. E o nosso país, infelizmente, a gente tem acesso a muito agrotóxico, que em vários lugares do mundo não são nem liberados, e que são liberados em doses significativas, em doses altas. Então, a gente tem que tomar cuidado e pensar nisso. Lógico que no mundo ideal, no mundo de princesa, a gente estaria falando de uma mãe consumir 100% de orgânicos, viver, não ter acesso à poluição, não ter acesso a N coisas, mas aí a gente já está falando de um outro ponto que não existe. A gente tem que pensar nessa mãe real, nessa mãe que vive aqui, que vive numa cidade, que vive com... não come o que planta, ela come o que vem do mercado. Então, o que a gente tenta é diminuir o impacto, diminuir a exposição. Então, tentar dar preferência por alimentos que estejam na época, que sejam da estação, que sempre vão ter menos agrotóxicos do que alimentos que não são. Então, por exemplo, agora a gente está super na época, está entrando na época, mas já tem bastante acesso aqui no Rio de Janeiro, de tangerina. Então, é uma fruta bacana para você agora consumir, dar preferência, do que se você for comer um morango, que não está tão na época do que a tangerina. Então, qualquer alimento... Ainda mais o morango, que é uma das frutas com mais agrotóxico, né? Sim. Então, a gente tentar sempre dar preferência para os alimentos da estação, que vão ter menos agrotóxicos. Se você puder, claro, comprar esses alimentos que têm mais agrotóxicos, que a gente sabe, por exemplo, pimentão, morango, você Tomate, né? conseguir consumir o orgânico, vai ser melhor. Mas se você não puder, você dá preferência para eles na época que seria o natural deles, quando está realmente na época deles, que vai ter menos agrotóxicos. E aí vamos entrar rápido, senão não vai dar tempo, em relação ao álcool na gestação, na amamentação, que é o assunto que todo mundo pergunta, que todo mundo quer saber, que Luísa está até ali comemorando o tema da live. O que a gente tem hoje, assim, a gente estava até conversando, eu e a Luísa, antes da live, sobre isso, que é um assunto que é polêmico, que divide opiniões, Então, eu acho que a gente... Polêmico até pra gente que é da área, né? Então, assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, a gente não indica o álcool indiscriminadamente. A mulher, consuma álcool, consuma, vai, bebe, é isso aí. A gente não faz o estímulo. Mas a gente tem que pensar, foi o que a gente estava falando, que a gente estimula e a gente indica que essa mulher amamente por um longo período de tempo. Então, você pensar que uma mulher que vai amamentar pelo menos 2 anos, mais os 9 meses de gestação, a gente já está falando de quase 3 anos sem o consumo do álcool. De muita coisa, né? E que muitas vezes isso é uma coisa que dá prazer para ela, que ela já está tendo que abrir mão de vários outros
coisas na vida dela e na rotina dela, que pode ser que uma taça de vinho ali na vida dela vá fazer uma enorme diferença. Então, por que a gente não também dar qualidade de vida para essa mãe e falar para ela que ela pode ter o momento dela? Então, o que a gente estava conversando, eu e Luísa, que a gente tem a questão do que é hoje o mais indicado. Então, o que a gente tem de orientação pelos principais órgãos que a gente se baseia? Que a mulher ela pode consumir o álcool, mas a quantidade vai depender do peso dela. Então, uma mulher mais ou menos de 60 quilos, ela consumiu uma taça de vinho, o que se vê, o que se indica, né, nesses órgãos, é que depois de 2, 3 horas, ela já não teria mais álcool nesse leite. O que a gente precisa dizer também? Essa mulher não precisa tirar esse leite e jogar fora. O próprio organismo ele vai tirar esse álcool. Então, da mesma forma que você não tira o sangue do seu corpo para eliminar o álcool, você não precisa jogar fora esse leite. Você deixa esse leite aqui que o próprio organismo vai tirar o álcool. Então, seria mais ou menos isso, de 2 a 3 horas, uma mulher de 60 quilos consumindo uma taça de vinho. Que isso é perfeitamente, assim, cabe na rotina da mulher de uma mãe que não amamenta, não é um bebê de 1 mês. O bebê de 1 mês, ele vai ter acesso ao peito com muito mais frequência do que isso. Mais difícil ele dar esse estirão de 3 horas sem mamar. Mas se a gente está falando de um bebê que com 8 Maior meses... de 3 meses, né? Que já começa a fazer intervalos maiores. A minha não fez, não. O Fernandinho não fez, não. Mas a tendência é, depois dos 3 meses... Eu não digo nem intervalos maiores. Eu acho que depois de 3 meses eles mamam mais rápido. Uhum. Não ficam mais 40 minutos no peito, né? Mamam várias vezes ao dia, mas ficam rapidinho. Então, o que às vezes acontece? Uma mãe que o bebê já está comendo, que já está se alimentando, que tenha um intervalo entre uma mamada e outra e que deseja tomar uma taça de vinho, uma cerveja, isso cabe, isso pode ser calculado. E o que acontece? A gente tem já alguns estudos... Ou à noite também, né? Quando o bebê vai dormir. O bebê assim que dorme. Que tira uma soneca ali de 4 horas, a mulher pode consumir. Eu, particularmente, não indico para nenhuma pessoa, nenhum ser humano, o consumo de álcool diário. Então, a gente está falando de um consumo de álcool esporádico, dessa mulher resolver ali tomar um vinho no seu jantar, na situação que for, mas não é consumir um álcool todos os dias, só porque pode. Então, assim, nenhuma paciente minha eu vou indicar beber todos os dias. Então, assim, tomar cuidado com isso e a gente tem que pensar que essa mulher, o quanto ela vai beber, porque primeira coisa, não se indica cama compartilhada depois de consumo de álcool, seja da mulher ou do pai. Então, se o bebê dorme entre pai e mãe, nenhum dos dois podem fazer consumo absurdo de álcool em nenhum momento, porque é perigoso esse bebê estar ali no meio de pessoas que não estejam com seu total consciente. E mesmo que não faça cama compartilhada, você não tem como você se embebedar e cuidar de uma criança, né? Você tem que pensar que tem um bebê que vai chorar, que você vai ter que pegar no colo, que você vai ter que trocar a fralda. Então, assim, o consumo de álcool ele tem que ser responsável. E a gente tem alguns estudos que podem ser que o excesso de álcool, então a gente está falando de excesso, a gente não está falando de uma taça, que possa prejudicar, sim, o bebê. Então, prejudicar em que ponto? Fazer com que não tenha um ganho de peso adequado. Pode ser, existem alguns estudos que falam de bebês que sentem o sabor do leite diferente, pode vir a fazer uma reação. Mas aí a gente vai falar de excesso de alho também, pode ser que altere o sabor do leite e que esse bebê ele tenha uma reação que ele não queira, de repente, pelo sabor que tá. O própolis, que hoje em dia tá muito comum, né? Tomar água com limão e própolis. Muitos bebês vão fazer reação negativa de sabor quando a mãe consome própolis. Às vezes a mãe tá com uma dor de garganta e tá espirrando própolis com mel na garganta e esse bebê, do nada, passou a rejeitar a mama. Aí chama a consultora de amamentação, por que esse bebê não tá mamando?
E a gente chega lá, a gente não consegue identificar o porquê. E aí vai ver, essa mãe está consumindo o própolis na garganta. Então a gente A tem gente que tem ver 20 que não é. segundos. Então, e existe um teste que você pode fazer, mas que é Quer entrar extremamente de caro. novo? Quer entrar de novo só para concluir? Pode ser, pode ser. Então encerra aí e a gente abre de novo. Tá, gente, eu vou voltar. Foi, voltou. Voltou. Então, concluí que eu estava falando que a gente tem a opção do teste, mas que é extremamente caro aqui no Brasil. É mais acessível fora, mas hoje com o dólar do preço que tá, também não tá tão acessível assim, que seriam as tirinhas que, tipo um teste de gravidez, parece aquelas tirinhas que você faz, que você bota ali o leite e avalia se tem álcool ou não no leite materno. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha utilizado, não sei se você conhece, Luiz, alguma paciente sua que tenha feito, que tenha usado esses testes. É, Não. eu não conheço, não tenho experiência com eles, nunca utilizei, não conheço ninguém que tenha utilizado, só sei da existência, mas que eu não acho que seriam indicados, não tem essa necessidade. Se a mulher ela fez ela sabe que horas ela consumiu o álcool, ela sabe qual foi a quantidade que ela consumiu, o tempo que tem, então eu acho que não tem essa necessidade de ficar medindo. Se utilizar essas tabelas que são indicadas de quantidade de dose de álcool para o seu peso. Então, vai variar de acordo com o peso, tá? Da mulher. Não sei se eu tinha falado isso. Que cada peso vai ter um tempo Sim. específico para eliminação do álcool no leite. E acho que seria isso do álcool de risco de grande quantidade. Alguém tinha feito uma pergunta lá. Deixa eu ver. Acho que a pessoa repetiu aqui. O que a gente ficou discutindo, né? Discutindo não, né? Conversando no WhatsApp, foi porque existem alguns estudos. Existe um estudo, né, que surgiu recente, né? Falando que talvez o álcool, mesmo em doses grandes, não passe para o leite. Só que não é uma evidência ainda, né? E tem que ser muito. A gente tem que ter cautela, porque, primeiro de tudo, pelo que a gente falou, a gente vai cuidar de uma criança, a gente vai cuidar de um bebê, né? E segundo, porque não é nada certo. Então, cada uma tem que ter a sua consciência do que você está fazendo. Como você já tinha falado, né? Foi até o que eu falei para a Luísa. Assim, esse estudo surgiu, a gente viu até, a gente deu uma olhada, a gente viu até profissionais falando sobre esse estudo. Mas eu acho particularmente complicado, assim, indicar, não tem problema o consumo, porque a gente está falando de uma forma discriminada, a gente não sabe a realidade, a gente não sabe. Não sabe como é que as pessoas vão receber isso, né? Exatamente. Então, assim, a orientação hoje é a gente se basear nos principais órgãos. Então, a gente tem aqui alguns órgãos aqui no Rio, no Brasil, até mundial, que ainda estão utilizando, que utilizam, né, essa tabela de peso para a quantidade de álcool. Então, hoje é o que eu acho ainda o mais Mais prudente, seguro, assim, né? Mais indicar, prudente. que é o que tem um respaldo um pouco maior do que apenas um artigo. Que a gente tem um respaldo de órgãos que são sérios, né, que a gente imagina que sejam sérios e que estão aí para orientar e fazer as orientações de uma forma geral, para a massa, né, para a população como um todo, que sempre vai ser diferente de uma avaliação individual, um caso a caso, mas como um Sim. todo, a orientação de órgãos ainda é essa. Aí uma pessoa perguntou aqui se o bebê dorme por muitas horas, é necessário acordá-lo se há risco de hipoglicemia. Então, tem muitas questões a serem avaliadas para indicar ou não acordar esse bebê. Então, se, por exemplo, é uma mãe que teve diabetes gestacional ou que é uma mãe que tem diabetes, esse bebê ele tem maior risco de vir a ter uma hipoglicemia. Então, esse bebê, quando ele nasce, a gente não vai deixar essa mãe deixar esse bebê dormir por horas e horas e horas sem limite até o quanto ele quiser, porque ele tem uma tendência maior, porque tem uma questão associada. Um bebê macrossômico, então um bebê com mais de 4 quilos, vai Também. depender, vai precisar ser avaliado, porque ele tem uma tendência um pouco maior de vir a ter hipoglicemia. Qual é o ganho de peso desse bebê? Se esse bebê está se desenvolvendo bem, esse bebê ele está ganhando peso, esse bebê está
fazendo xixi a quantidade que deve. Então, esse bebê, ele está sendo bem alimentado. Ele realmente As mamadas tem estão perfeitinhas, efetivas, né? ele tá mamando, ele não tá se cansando, então ele mama efetivamente, não fica só ali dormindo no peito. O que que esse bebê tá fazendo? Esse bebê, ele tá realmente mamando, ele tá hidratado, ele tá alimentado, ele tá ganhando peso, ele tá fazendo xixi, ele tá fazendo cocô, ele tá com um desenvolvimento como um todo. Então, você vê que esse bebê, ele tá fazendo, batendo os marcos de desenvolvimento dele. Então, a gente vai, aí pode sim liberar, mas teria que ser avaliado caso a caso para ver qual é Sim, realmente o estado desse bebê e se ele poderia é, ficar sem. Mas eu, particularmente, acho que se tem todos os aspectos seguros para esse bebê ficar dormindo, eu acho que esse bebê tem que dormir, tá? Então, é um assim, se é padrão um desse bebê, bebê, né? É um se ele padrão não desse se bebê. enquadra em nenhum dos casos, em nenhum dos quadros, ele tá crescendo bem, ele tá desenvolvendo bem, a mãe não teve diabetes, ele não foi um bebê macrossômico, ele tá 100% saudável, e ele apenas tem uma tendência maior de tirar uma soneca maior, de dormir um pouco mais, eu já acho também judiação ficar obrigando essa mãe e esse bebê a acordarem de madrugada, principalmente. Você mandar essa mãe ficar botando o celular para despertar, para acordar, porque tem que alimentar esse bebê, sendo que não teria nenhum motivo que justificasse. Então, eu não gosto de. Ah, não, todo bebê tem que mamar a cada 2 horas. Então, assim, vamos avaliar qual a necessidade e a tendência desse bebê. Sim. E se não Tem uma tiver nenhuma pergunta aí. questão. Vamos responder essa última, porque senão também vai ficar muito tarde, né? Se um bebê pode amamentar até quantos anos? Quando é a hora de tirar a amamentação? A amamentação, ela é exclusiva até os 6 meses, o que significa que até 6 meses é só peito, a não ser que por algum motivo esteja com a fórmula também, né? Depois de 6 meses, a amamentação continua sendo a principal fonte de nutrientes desse bebê, né? Tô errada? Não, continua sendo. Até 1 ano, o leite materno. Eu sempre falo uma coisa, que as pessoas elas ficam muito ansiosas para o bebê com 6 meses sair comendo. O bebê, quando vai aprender a andar, é um processo. Quando vai aprender a falar, é um processo. Quando vai aprender a engatinhar, é um processo. Por que a gente quer que o bebê saia comendo no primeiro dia que a gente oferece alimento para ele? Não, também é um processo de aprendizagem, né? Então, até 1 ano, o leite materno continua sendo o principal alimento do bebê. E até 2 anos é o mínimo que se recomenda, que é recomendado pela OMS, né? Quando a OMS falar até 2 anos de amamentação, não está falando que até 2 anos tem que São tirar. 2 anos ou mais. 2 anos ou mais, é no mínimo 2 anos. E aí é de acordo com cada família, né? Isso, né? Eu, por exemplo, Tá. sempre pensei em amamentação natural, em desmame natural. Sempre pensei em deixar o Fernando de mamar até ele não querer mais. E quando ele fez 3 anos, eu comecei a ficar já incomodada. Eu achei que nunca isso ia acontecer comigo. E aí eu comecei a fazer um processo de desmame gradual. E aí ele parou de mamar totalmente com 3 anos e 7 meses. Já fiz uma coisa bem gradual mesmo. Uma pessoa falou que a amamentação, a meta é não ter meta. E se a gente bater É, a isso meta, a aí. gente dobra a meta. Não, mas Ou eu não. acho. Ou quando você. No meu caso, que eu não tinha meta, que queria até, nem que fosse até 6 anos. Cheguei aos 3 anos já meio cansada e foi assim, do nada, do nada. Sim, Do nada eu comecei acho a que o sentir incômodo. bem-estar da mãe a gente tem que levar em consideração. Eu acho que assim, existem até alguns casos hoje que já se falam de a mãe realmente criar repulsa à amamentação. Não, não chegou a ser o Sim. caso da Luísa, mas se a gente impõe uma mãe que não quer mais amamentar, você impor a ela isso, você obrigá-la a isso, você coagi-la a isso, que Não você vai fazer tem que isso nem. amamentar, ela vai se obrigar a amamentar, mas aquilo pode passar a vir ter um problema, a Não vai gerar ser um nem outro bom pro bebê problema. isso, né? Não vai ser. Eu não peguei um caso, mas eu até fiz o curso de agora avançado de amamentação, até comentei com a Luísa, que um dos temas abordados foi esse, da mãe criar repulsa a mesma amamentação. E a professora relatou até um caso de uma mãe que passou a se morder durante a amamentação, de tão incomodada que ela estava com aquilo.
Então ela se mordia, ela se maltratava porque ela não queria mais aquele momento, ela não queria mais amamentar. Então você impor uma mãe também, mas você tem que amamentar até o dia que o seu bebê não quiser mais. Isso também é muito. A gente tem que também apoiar essa mãe na decisão dela. Ela é mãe, é o corpo dela, é o peito dela, que ela também ela tem que ser ouvida. Não é Não, e às só vezes a assim. família tem uma filosofia diferente, né? Uma filosofia. Minha irmã, por exemplo, ela é pedagoga, ela é super dessa coisa da humanização. Mas como pedagoga, ela acha que você pode perder o timing. Então, ela, por exemplo, eu já sei que quando ela tiver filho, ela não vai amamentar até 4 anos de idade. Provavelmente ela vai respeitar essa coisa de até 2 anos e tal, mas é uma filosofia de vida dela. E aí tudo bem também. Eu não cheguei a criar repulsa, mas com 3 anos eu comecei a sentir incômodo. Eu nunca tive problema com a amamentação, nem nas primeiras semanas. Meu Fernandinho mamava, nunca senti dor, nunca me machucou. Sempre pegava meu peito até empedrado. Até empedrado ele pegava meu peito. Então eu não tive problema nenhum com a amamentação. Mas quando chegou com 3 anos, foi assim, do nada, não sei o que aconteceu, que eu comecei, não sei se eram os dentinhos dele, começou a me fazer um incômodo. Eu sentia como se estivesse machucando na hora que ele amamava. E aí eu resolvi que eu ia tirar. Na verdade, com 2 anos e meio, eu já tinha tirado da noite. Então, com 2 anos e meio, eu já não fazia mais livre demanda. Porque com 2 anos e meio, ele estava acordando 10 vezes à noite, porque eu comecei a trabalhar. E aí, aquilo, né? O emocional tá todo ligado, né? Eu comecei a trabalhar, fiquei 2 anos só eu e ele. Nunca tinha saído sozinha sem ele. E aí, com 2 anos e meio, eu comecei a trabalhar, tinha feito curso de doula. Então, ele telepaticamente sentiu que eu estava já começando a me desconectar dele. E começou a acordar muito à noite, mas era muito mesmo, assim. E eu tava muito exaurida. E aí, quando eu fiz o curso da Bianca de consultora de amamentação e aprendi as técnicas, daí eu fiz primeiro. Que nem é recomendado fazer primeiro, mas como ele já tinha 2 anos e meio e já falava muito bem, já interagia muito bem, eu achei que ia dar certo e deu muito certo. Fiz o desmame noturno de cara, sem fazer nenhum estabelecimento de mamadas diurnas. E aí, com 3 anos, eu comecei a sentir essas dores no meu mamilo quando ele mamava. E aí eu falei, cara, não vai rolar desmame natural. Vou ter que fazer um desmame gradual. E aí eu fui fazendo ao longo do ano, porque ele fez aniversário em maio, com 3 anos, em maio do ano passado. E aí a gente fez um desmame bem gradual, que só era do dia, né? Da noite eu já tinha tirado. E aí o último dia que ele mamou foi no dia do Natal. A gente combinou que no dia do Natal ele ia dar o peito pro Papai Noel. Então foi de Então foi maio a 3 anos e 7 dezembro o meses. desmame. Oi? Então demorou meses, né, o desmame. Foram 7 meses. Eu quis fazer uma coisa bem gradual para ele não sentir. Mas aí vai de Eu cada caso também, né? falaram aí de a mãe que com 3 meses que desmama, que opta por desmamar, e falaram também da mãe cansada. O que que eu acho? Eu acho que a gente tem que primeiro entender, ouvir essa mãe, a mãe que chega no consultório e fala assim: eu não quero mais amamentar, eu não quero mais, eu não quero mais. Qual a idade desse bebê? A gente vai conversar com essa mãe, tentar entender o que que está acontecendo, se ela realmente não quer. Porque às vezes ela acha que ela não quer, mas ela pode estar só cansada. Ela pode Às só vezes querer só tirar o da dormir. noite já ajuda. Existem muitas questões. A gente tem que entender o que, que realmente está acontecendo com essa mãe. Então, a gente vai conversar, vai entender. Se ela falar, não, eu gosto de amamentar, mas eu estou muito cansada, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu quero tomar banho, eu quero dormir, eu quero comer, eu quero sair para jantar com meu marido. Então, a gente tem que entender o que, que realmente está acontecendo. Essa mãe não quer mesmo, ou não, essa mãe está cansada. Se essa mãe está cansada, a gente tem inúmeras coisas que a gente pode fazer para ajudar essa mãe. Então Eu a já gente tive pode. duas. Eu já tive duas consultorias de desmame que foi bem isso. Elas falaram que não aguento mais amamentar, não aguento mais amamentar. E aí eu perguntava o que estava acontecendo. Era a exaustão de acordar muitas vezes à noite por 1 ano e tanto já fazendo isso. E aí, por isso que quando eu aprendi as técnicas da Bianca, que eu sei que o ideal é não tirar primeiro o noturno, porque o noturno é o mais difícil de ser tirado, mas eu individualizo muito. Eu não, como comigo funcionou, eu acho que às vezes funciona tirar só o noturno. Uhum. Uma pessoa falou assim: nunca decida parar de amamentar às 2 da manhã. Reflita no dia seguinte. Eu já cansei de dizer que eu não ia amamentar mais. Várias vezes eu acordar, porque a minha filha
A Rebeca que tá aí, ela sabe. Ela, ela sempre dormiu no peito. No peito. Então, assim, eu sempre fiz cama compartilhada com ela. Então, se o peito caísse da boca dela em qualquer minuto da noite, ela acordava. Então, a partir do momento que ela deitava para dormir, significava eu deitar para dormir. Então, eu simplesmente não tinha direito de me mexer. Se eu quisesse fazer xixi de madrugada, eu não tinha esse direito. Então, eu sabia que eu tinha que pegar ela no colo, ir com ela no peito para fazer xixi e voltar. Então, durante os primeiros anos, eu vivi dessa forma, mas eu tenho total parcela de culpa nisso. Então, assim, mas não era uma questão para mim, assim, tão grande a ponto de eu querer tirar. Mas às vezes eu falava, ela com 2 anos já, com 2 anos e pouco, de madrugada eu acordava às vezes assim, meu marido, eu tô com dor nas costas, no pescoço, eu não quero mais dar de mamar, porque eu fico nessa posição a noite toda. E aí, um dia eu falei assim, gente, não é a amamentação que me incomoda. É o fato de que eu passo a noite inteira na mesma posição. Que eu não tenho direito de me mexer, eu não tenho direito de fazer xixi. Então isso estava me incomodando. Ainda mama de noite. Então isso estava me incomodando. Então não era uma questão que eu queria o desmame. Mas eu, naquele momento de madrugada, eu achava que eu queria o desmame. Eu só queria ter o direito de dormir de barriga para baixo. E aí ela, esse ano, com 3 anos, já na quarentena, então ela com 3 anos e 3 meses, se eu não me engano, eu resolvi que ela iria sair da minha cama de noite. Que ela não iria mais passar a noite inteira na minha cama para eu poder ter algumas horas de sono sem ter ela no peito. Então eu simplesmente botei ela para eu dormia, fiquei no quarto dela durante vários dias. E aí só que ela já tem total entendimento, então a gente conversava, filha, a mamãe está cansada de ficar dormindo com o peito na sua boca. Então a mamãe está do seu lado. Aí eu dava o peito, voltava para a cama do lado e passava a noite inteira nessa. Agora ela mama 2 vezes só de noite. Então ela vai pro quarto dela, a gente deita lá, ela dorme e de madrugada ela vem para minha cama, mas aí já tá amanhecendo, ela vem mais ou menos 6h30, 7 horas da manhã já pro meu quarto. E aí ela mama, volta a dormir na minha cama e vira pro lado, não fica mais no peito. E aí só mama de novo quando acorda mesmo, que aí já mais 8 horas da manhã. Então eu não queria o desmame, eu queria ter o direito de dormir de barriga para baixo, de dormir sem dormir, daquela posição, de ter o direito de botar ela para dormir e eu ia assistir um filme. Entende? Então a gente tem que avaliar o que essa mãe realmente está querendo. Ela realmente está querendo desmame ou está acontecendo alguma outra coisa que se a gente resolver ajustar, colocar alguém para, de repente, para ajudar, que essa mãe consiga tirar uma soneca mais de tarde, depois do almoço, se couber na rotina dela, alguém consiga olhar o bebê. Se a gente ajustar alguma coisa, será que essa mulher ela não vai ficar mais realizada? Porque ela vai manter a amamentação que ela quer manter e, ao mesmo tempo, ela vai resolver aquela questão que está incomodando ela. Então, a gente tem que avaliar o que é que está acontecendo. Mas existem mulheres, sim, que vão optar por não amamentar. E eu, particularmente, respeito a decisão. Eu não sou a pessoa que fico falando para todo mundo: ai, meu Deus, você tem que amamentar, você tem que amamentar. Eu não saio dando minha opinião por aí. Eu dou minha opinião quando pedem ou na minha rede social. Todo mundo sabe que eu sou defensora da amamentação, ninguém tem dúvida disso. Todo mundo sabe que eu amamento Helena. Então, assim, é uma questão que eu comigo mesma. Mas uma mulher que esteja bem informada, que ela saiba exatamente quais são os benefícios da amamentação, quais são os riscos de não amamentar, o que ela está escolhendo para ela, para o filho dela, e ela decidiu que ela não quer amamentar, eu, como profissional e como mulher, eu particularmente respeito a decisão dela. Eu não sou a pessoa que vou falar para ela, mas você tem que amamentar, porque a Organização Mundial de Saúde diz que você tem que amamentar até 2 anos, o bebê 6 meses exclusivo. Porque, assim, não acho que cabe esse papel. Com certeza já é uma decisão difícil, muitas mulheres já vão ser julgadas por tomar essa decisão. Então, eu acho que não cabe mais uma pessoa apontar, mais uma pessoa falar. Mas se essa mulher, eu acho que cabe sim essa pessoa ser bem informada. Sim. E a pessoa com acesso à informação. Fazer uma decisão consciente. De qualidade, exatamente. Fazer uma decisão consciente do que ela realmente quer.
Uma pessoa perguntou se não rolava meu marido ninar a Helena. Ela não dormia ninando, nem comigo. A Helena nasceu muito pesada, ela já nasceu com 4,2 kg. Você imagina o que seria se eu resolvesse niná-la desde o primeiro dia. A gente tá falando dela com 2 anos e pouco já. Imagina, alguém ninar, não tinha condições, a pessoa ia ficar sem braço, com cãibra, e ela não ia dormir. Então a gente nunca teve o hábito de niná-la. Eu sempre deitei na cama com ela, dei o peito e ela dormia no peito. Não tínhamos o hábito de ninar. Então não seria, acho que, uma questão que ela iria, inclusive, gostar de. O meu Sim. marido, ela com 2 anos e pouco, com 3 anos, foi com 3 anos e pouco que. Sua intenção é desmame natural, então. Tá, eu não sei. Não é uma questão ainda que eu penso. Não, eu não sei, realmente não sei. Eu já até conversei com a Rebeca sobre isso várias vezes. Eu assim, tô esperando o meu momento. Eu não sei se o meu momento vai acontecer antes do dela ou não. Então, assim, se ela vai resolver parar um dia antes de mim, ou se eu vou chegar um momento que eu vou dizer, ai, não quero mais, cansei, já cumpri meu papel, já me sinto realizada. Porque hoje eu, Sim. particularmente, já me sinto 100% realizada com a amamentação. Então, se ela parasse de mamar agora, não seria uma questão para mim. Que muitas mulheres lutam, né? Ai, meu filho largou o peito, não sei o quê. Hoje não seria uma questão para mim se ela Pra mim foi parasse. muito tranquila. Eu me sinto assim, até vitoriosa de ter amamentado até 3 anos e 7 meses, né? Quase 4 anos. Que é uma coisa assim que você não vê muito ainda, né? Uhum. Então Eu eu já já. vejo os reflexos disso na vida dele. Fernandinho é uma criança que quase não fica doente. Até fora do período de pandemia, às vezes a turma inteira ficava com virose. Cada hora ia pegando um. O Fernandinho não pega, nunca. É muito raro ele Uhum. ficar doente. Então eu já vejo os reflexos dessa amamentação prolongada na vida dele. Eu, particularmente, já fiquei realizada, vou te dizer, há muito tempo. Porque eu tive muita dificuldade no começo da amamentação, eu perdi metade do meu bico, tive mais xixi de repetição. Tudo que você possa imaginar de ruim, na época, deu, porque eu não sabia Eu não tive nada disso. até eu conhecer uma consultora. Então, eu senti muita dor durante 3 meses. A primeira vez que eu amamentei sem dor, a Helena já tinha 3 meses e pouco. Então, eu amamentava com muito sangue, com muita dor, com febre, com tudo. Então, a minha maior realização foi quando eu cheguei com 6 meses de amamentação exclusiva. Quando eu cheguei com 6 meses de amamentação exclusiva, eu falei assim, gente, eu venci a minha maior meta, que era porque a minha maior dificuldade era essa, porque eu com muita dor, eu troquei de pediatra algumas vezes, falava, vamos dar mamadeira, vamos complementar. E eu queria muito manter a amamentação exclusiva, muito. Então eu me senti, quando eu cheguei com 6 meses, eu falei assim, nossa, eu tô realizada porque eu consegui qual era o meu maior sonho, que era manter a amamentação exclusiva com ela. O que veio depois disso, lógico, eu amo amamentar, gostaria que ela ainda mamasse, manter a amamentação ainda, né? Então, cada dia depois dos 6 meses já foi um dia extra do que era meu maior sonho. Porque eu falava, eu sentia que eu podia desmamar a qualquer momento, quando eu tava com muita dor. Cada vez que ela vinha pro meu peito, eu pensava, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu acho que eu tô no meu limite, eu não aguento mais, eu não tô aguentando mais. Eu chorava muito. Então, quando eu cheguei nos 6 meses, eu falei assim: a minha maior realização foi eu realmente consegui a minha meta, que era de manter o exclusivo. Então, o que veio depois disso já foi um extra do que era o meu sonho. Então, hoje, se ela desmamasse, não seria uma questão. Mas hoje também não é algo que eu acho que eu vou fazer um desmame dela por enquanto, não. Mas isso pode ser que amanhã eu diga outra coisa para você. Que amanhã eu diga para você, eu cansei. Sinceramente, eu tô cansada de amamentar. E eu vou fazer o desmame, com certeza, gentil com ela. Isso não vai ser uma questão. Eu vou pegar e vou fazer o desmame. Mas hoje eu não sei te dizer se eu vou esperá-la ou se realmente em algum momento vai dar o meu momento e eu vou dizer, eu não quero mais, eu vou começar o Sim. desmame. Então, não sei te dizer. Hoje eu tô te dizendo que eu não tenho meta, mas pode ser que amanhã eu mude de ideia, que eu canse. E cada vez ela tá ficando mais independente, então cada vez está me incomodando menos ainda, porque ela agora conseguiu, no final da semana passada, não foi a primeira vez, já aconteceu antes, dela ir dormir uma noite na casa da minha mãe. Assim, eu tive uma noite inteira de sono. Eu acordei 10 horas da manhã, sem ser interrompida.
Então, assim, essas coisas que vão vindo, que vão dando mais qualidade de vida, faz com que a amamentação ela vá sendo mais prolongada, porque Aqui, mesmo depois do desmame, Fernandinha dormiu uma vez na casa da minha mãe, porque tava tinha saído com ela e tava meio elétrico, acabou dormindo. E duas vezes na casa da minha madrasta, porque tem meu irmão, minha ex-madrasta, né? Porque tem meu irmão que tem 8 anos e eles são assim. Dormiu duas vezes lá. Mas hoje, nem com o Antônio, que é meu irmão, ele tá querendo dormir mais. Depois do desmame, as pessoas têm medo da criança desgarrar. Pelo contrário, depois do desmame, aí mesmo que ele ficou muito agarrado. Muito agarrado. Então ele não tá mais aceitando dormir nem com o Antônio, nem com o meu irmão. Que ele dormiu duas vezes e tinha sido recente antes do desmame que ele tinha dormido. E agora não quer dormir mais. eu Não acho que a aceita mais Helena, dormir. ela foi tipo assim, eu preciso de um espaço meu, a ela mesma, sabe? Porque foi em plena quarentena, acho que ela não aguentava mais ficar trancada dentro dessa casa, olhando pra minha cara e do pai dela, que ela falou, vovó, posso dormir na sua casa? Aí minha mãe falou, pode. E eu também tenho irmão lá, né, ele tem 15, mas eles brincam muito. Então ela, posso ir, posso ir. Ela arrumou as coisas dela e foi que ela não olhou para trás. Ela não olhou para trás. A minha mãe chegou aqui, ela pegou a mochila de rodinha dela. Boa noite, mamãe. Me deu um beijo e foi embora. Foi embora. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu simplesmente não dormia antes dela dormir, né? Eu ficava, e aí, mãe? E aí, mãe? E aí, mãe? Ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí daqui a pouco ela falou, ela dormiu. Aí eu falei, ela dormiu? Aí ela dormiu. Aí eu falei, não acredito. Foi assim, aí ela simplesmente foi uma decisão dela. Ela falou, eu vou dormir na minha avó e tchau. E foi e dormiu. Aí no dia seguinte, quando ela acorda, ela me liga e fala, mamãe, tô com saudade do peitinho, vem pra cá. E aí eu vou, mas já dormiu mais de uma vez lá, acho que foram duas, três vezes, por aí. Ela adora, se ela pudesse, ela quer dormir lá todo dia. Ela acabou de ligar pra minha mãe antes da live e falou, vovó, eu vou dormir aí amanhã. Porque O Fernandinho não tá assim, não. Eu até eu gostaria, acho que ela porque tá de saco cheio da quarentena. Ela aguenta mais ficar nessa casa. o Fernandinho tá muito agarrado. Depois do desmame, ele tá muito agarrado, e ainda mais agora, esse ano que eu comecei a trabalhar mais. Comecei Uhum. a ter mais procura, mais clientes, então ele tá muito agarrado. Muito agarrado. Não aceita. Minha mãe fica toda vez. Como é que você vai dormir na minha casa? Aí ele fala, não sei que dia, inventa um dia, né? Ele nem sabe que dia. Aí inventa. Tipo, sexta-feira eu vou. Aí, sexta-feira, minha mãe fica, ei, você falou que ia dormir na sexta-feira? Eu sei que ele não sabe o que é sexta-feira, né? Aí ele fica, Aham. não, hoje não, vovó, hoje eu não quero dormir aí. Às vezes minha mãe chama ele pra passar o dia na casa dela, ele não quer ir porque ele fica achando que vão forçar ele a dormir lá. Uhum. Eu falo, não, filho, você vai dormir com a mamãe vai te buscar. Que ele fica agarrado. Não, Aí eu vou na alguém casa do falou que meu é pai, independente e autônoma. A Helena é. gente. Ela Aí eu é. vou na casa do meu pai, Ela é muito dependente do peito, assim, no sentido de que se ela tá brincando ali, ela vai vir várias vezes para mamar e vai voltar para brincar. Mas ela não é aquela criança que vive grudada em mim, pelo contrário, ela se sente muito segura, assim. Eu não tive dificuldade com ela no colégio, quando eu fui botar no colégio, que eu achei que fosse, né? Porque ela nunca tinha ficado isso eu 4 horas tive. sem peito. Então, eu não tive ela. Assim, lógico que ela não ficou 4 horas no primeiro dia, né? Vai aumentando o tempo, mas ela nunca chorou, eu nunca precisei entrar no colégio. O Ela é Fernandinho uma era o criança. mais velho da turma e foi o que demorou mais a adaptar. Ela, no colégio novo dela, ela não teve. O primeiro dia seria a ideia ela ficar perto ali de mim com a professora, mas eu estando ao alcance do olho dela, né? Então ela estaria brincando ali mais perto de mim. E ela estava ali brincando, só ela e a professora. E a turminha já tinha toda feita a adaptação, porque a gente viajou quando foi a adaptação da turma. Então a gente voltou, as crianças já estavam todas adaptadas, e só ela estava ali com a professora, com uma das professoras, né? E ela brincando, ela viu que a professora meio que estava enrolando ela ali, ela virou para a professora e falou assim: a gente não vai para minha sala para eu ver meus amigos, não? Aí a professora falou: você quer ir para sua sala? Quero. Foi embora. Foi embora. E eu fiquei lá fora, assim, sentada, esperando. Aí a professora falou assim: vamos esperar, que pode ser que amanhã isso não aconteça, porque hoje era novidade, ela queria ver os amigos.
Nunca aconteceu. Ela é super Não, independente. Fernandinha. Ela é bem sagitariana mesmo, assim, bem independente. Eu falo que meu marido É, o tenta Fernandinha é taurino, sofrer. né? Taurino é possessivo, Eu sou agarrado. taurina. Eu sou taurina. Então eu que fico assim, filha. E ela, não, Fernandinha é mamãe, taurino. pode ir, pode ir. A sua, minha bateria vai acabar. Tô com 5%. Aí tá bom, a gente já tá batendo papo aqui, né? A gente já É, falou de toda a parte de nutrição, a gente já falou de vida pessoal, a gente já falou de amamentação, de desmame, a gente já tá indo embora no assunto. Daqui a pouco a gente tá falando é, de introdução alimentar. é. Outro assunto que eu adoro, eu fiz curso, né? Não sou nutricionista, óbvio, mas eu fiz o curso profissionalizante da Conalco na Ah, eu fiz época. também. Eu fiz esse curso também. Bem legal, bem bom. Muito bom. Depois a gente marca uma live sobre BLW, então. Ah, tá bom, a gente conversa depois. Então, Tá bom, beijo, então. gente. Boa noite. Beijo, Obrigada, boa tá, noite, Luísa, pelo obrigado, tá? convite. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada mais uma vez. Beijo. Beijo.